Olá, bom dia. Eu sou a Janilza Souza, sou de Cesariolândia, São Paulo, e vou estar estudando com você hoje a lição número 9, o terceiro tópico, que tem por título Temendo o Salvador. A primeira pergunta diz assim: qual foi a reação dos discípulos quando em perigo em alto mar? E como eles encararam Jesus em seguida? No livro de Marcos 4:38 ao 41 está escrito: E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Acho muito interessante esse episódio bíblico. Imaginem a cena. O mar estava calmo, anoitecera. Eles estavam em um pequeno barco no meio do mar. Jesus estava muito cansado, se deitou e dormia profundamente. De repente, uma forte tempestade começou, tão forte que o barco parecia que logo ia afundar. Os discípulos, no escuro, esqueceram de Jesus e tentaram com suas forças fazer de tudo para o barco não afundar. Eles estavam com muito medo de morrer. Tentaram de tudo e não adiantava. De repente, um clarão de um relâmpago fez eles verem Jesus dormindo tranquilamente. Surpresos e um pouco indignados por Jesus estar dormindo naquela situação, eles gritaram em meio ao barulho da tempestade para acordar Jesus. Eles dizem: Mestre, não te importas que morramos? Então Jesus acorda tranquilamente e eles veem que no seu rosto não há medo. E Jesus dá ordem ao vento e ao mar para que fiquem quietos. E assim se faz. Então eles ficam espantados, muito. Eles se sentem na presença de um Deus. Vemos que nessa ocasião surgiu um temor que produziu admiração por Jesus, reverência, um senso da superioridade de Cristo, um entendimento de que ele era divino. A segunda pergunta nos diz: o que os principais sacerdotes pensaram de Jesus após ele ter purificado o templo pela segunda vez? O que eles quiseram fazer em seguida? Marcos 11:18 diz: E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Esse episódio bíblico é solene. A inspiração diz que, ao Jesus entrar no pátio do templo e ver todo aquele comércio na casa de Deus, o barulho de animais, de pessoas vendendo e comprando, ele ficou muito magoado. Ele pegou um chicote que estava no chão perto dele e levantou a mão com o chicote. E o seu olhar se tornou diferente. A divindade que estava dentro dele, coberta pela humanidade, se mostrou no seu olhar. E de repente, como um imã, todos os olhares foram atraídos para ele. Todos se calaram. E uma solenidade tomou conta do ambiente. Com a mão erguida, ele diz calmamente, mas com autoridade: Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vocês fizeram dela casa de ladrão. Tirai daqui estes. E sem precisar fazer mais nada, as pessoas que estavam fazendo o errado fugiram do lugar, inclusive os fariseus. Se acabou o comércio e Jesus se voltou para as pessoas que havia vindo a ele, pobres, doentes, crianças, e começou a falar e curar as pessoas, e o lugar se encheu de alegria e louvor a Deus. Nessa ocasião, surgiu um temor que produziu medo,
porque os fariseus não aceitavam Jesus, tinham um coração fechado para Cristo. Então vemos que de corações maus, o temor trouxe o medo, mas não a reverência, mas sim o ódio, a inveja contra Jesus. Esse não é o temor que Deus quer que tenhamos para com Ele. Terceira pergunta. Descreva a maneira como Deus deseja que o temamos. Hebreus 12, 28 diz: Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Deus deseja que tenhamos para com Ele um temor que produza uma reverência respeitosa e agradável obediência. Para quem conhece o Pai de amor que temos, não sentirá medo dele, mas um temor de reverência e amor. Que o temor do Senhor seja contigo. Amém.